Nas vastas e implacáveis florestas de Yukon, um casal corajoso embarcou em uma aventura que logo se transformaria em um pesadelo. Em meio à majestosa beleza da natureza selvagem, eles buscavam a conexão única que apenas as vastas paisagens do norte podiam oferecer. No entanto, o destino traiçoeiro os aguardava, na forma de um encontro fatídico com um imponente urso pardo. O que deveria ter sido uma jornada de amor e descoberta, transformou-se em uma tragédia, quando o ataque brutal resultou na perda irreparável da mulher, deixando seu companheiro devastado e a natureza implacável guardando segredos sombrios. Nas vastidões de Yukon, Claudia Hub e seu marido Mathias Linard viviam a vida selvagem conduzindo seu negócio de fornecimento a partir de uma cabana aconchegante escondida no coração da natureza selvagem. Mathias e Claudia, apesar de sua coragem e compreensão profunda da vida nas remotas terras de Yukon, se veem diante de uma tragédia que ecoa na imprevisibilidade dos desafios que a natureza selvagem pode impor. Uma jornada pela selva gelada, onde a presença imponente de ursos é uma realidade cotidiana, eles não eram estranhos à grandeza ao ar livre, com todos seus emocionantes desafios e perigos. No entanto, em outubro de 2014, algo aconteceu que os deixariam abismados. Foi como se eles fossem atingidos por um raio. Abrangendo mais de 480 mil quilômetros quadrados, o território de Yukon é um habitat privilegiado para os ursos, atraindo pessoas de vários lugares do mundo para vivenciar a sua natureza selvagem e de terem as chances de ver a vida selvagem em seu ambiente natural. Yukon é um território localizado no noroeste do Canadá, na região subártica. Faz fronteira com o estado norte-americano do Alasca ao oeste, com os territórios canadenses da Colômbia Britânica ao sul e dos territórios do noroeste ao leste. A paisagem de Yukon é caracterizada por vastas áreas selvagens, montanhas, rios e lagos, tornando-a um destino popular para entusiastas do ar livre e aventureiros. Cláudia e Mathias tinham a sua cabana de madeira aconchegante, aninhada profundamente na floresta. Era uma casa perfeita para o ambiente selvagem. Eles conheciam os princípios básicos vivendo onde viviam. Sua comida e lixo sempre estavam bem vedados e protegidos. Isso porque eles sabiam os riscos que corriam caso os predadores locais sentissem o cheiro da comida. Eles não descartavam os lixos e alimentos de forma inadequada. Eles também tinham uma arma confiável apenas por sobreaviso e conheciam as precauções em relação aos ursos. Porém, em um dia de outubro de 2014, as coisas infelizmente tomaram um rumo tragicamente diferente. Imagine esta cena. É uma calma manhã de sábado por volta das 11 horas. Mathias está lá fora fazendo as suas coisas ao ar livre, e Cláudia está relaxando dentro de casa. De repente, o cachorro deles fica louco, latindo como se não houvesse o amanhã. Curiosa e talvez um pouco preocupada, Cláudia decidiu sair e verificar o que estava acontecendo. O que ela encontra é um urso pardo. Porém, não era apenas um qualquer urso pardo. Esse estava a responder à sua verdadeira natureza. Ele se encontrava em uma missão de caça. Não está atrás de uma conversa casual, ou apenas andando pela mata. Ele está em busca de comida, à procura de presas. Cláudia dá um passo para trás da janela e simplesmente fica olhando. Seu coração começou a bater como um trem de carga. Ela podia ver um imenso urso se erguendo nas patas traseiras, como se estivesse prestes a mostrar alguma habilidade ou imponência. Ela observou com os olhos arregalados enquanto o animal dava uma boa cheirada no vidro. Ele deu uma espiada curiosa lá dentro. O urso, no entanto, ficou bem confortável e pressionou a sua cabeça contra a janela, causando uma rachadura considerável. Esse som fez com que um choque elétrico de medo corresse por todo o corpo de Cláudia. Ela sabia lá no fundo que o vidro não seguraria aquele predador por muito tempo. Então, assim aconteceu. O vidro se estilhaçou, e antes que ela pudesse piscar, o urso estava se arrastando pela janela.
Cláudia, sem tempo a perder, correu para fora pela porta dos fundos. Mas adivinhe só, o urso não estava para brincadeira e ativou o modo predador letal. Eu imagino o imenso medo em que Cláudia estava sentindo. Imagine esta cena. Cláudia correndo a toda velocidade, o urso a perseguindo como se estivesse em alguma corrida selvagem, e o carro dela se torna a linha de chegada. Com o coração batendo forte, ela finalmente agarra a maçaneta da porta. Ela puxa a maçaneta, abre a porta e mergulha para dentro com um movimento ligeiro. Com um fechamento rápido, ela trancou e selou a porta. Mas adivinhe quem estava lá? Sim, o urso pardo. Ele estava certo em ter Cláudia como a sua refeição. Do lado de fora, Matias não estava apenas parado. Ele pulou para o outro carro. Dentro do carro, Cláudia estava apavorada. O urso ainda estava determinado a alcançá-la com aquelas enormes patas batendo no capô do carro e com o seu focinho pressionando contra a porta na tentativa de abrir. De repente, o urso pula no teto do carro, planejando seu próximo movimento. Suas garras arranhavam o teto do veículo bruscamente. Ele estava de todas as maneiras tentando alcançá-la. De repente, Matias aparece apertando aquela buzina do carro incansavelmente. Ele queria tirar a atenção do urso de sua amada. O urso se assusta e corre para as árvores. Nesse momento, Cláudia respirou, aliviada. Cláudia então decidiu se juntar ao seu marido. Ela então abriu a sua porta e correu em direção ao carro dele. E, infelizmente, aqui está a reviravolta dessa fatídica história. O urso não era bobo. Ele retornou assim que viu Cláudia correndo e correu na direção dela. Antes que Matias percebesse, o corpo dela já estava no chão. O urso estava em cima dele. O predador agarrou a perna dela e a arrastou para dentro da floresta. Matias, assim que viu Cláudia sendo arrastada, ele saiu correndo do carro e arrombou a porta de casa sem perder um segundo sequer. Ele foi direto para a arma e saiu pela porta. Ao fundo, ele pôde ouvir a sua esposa Cláudia gritando como se estivesse em perigo mortal enfrentando o urso. Matias, em um movimento de pânico, gritou para que ela se fingisse de morta. Matias então ergueu a sua arma e atirou. Os tiros ecoaram para todos os lados. O tiro não pegou no urso e as balas não assustaram nem um pouco. E ele continua devorando Cláudia. Matias disparou mais 2 tiros e finalmente 2 acertaram o alvo. E dessa forma, o urso recuou. Segundos depois, ele tombou e se uniu com a terra. Cláudia, infelizmente, estava em uma situação extremamente ruim. Matias então a pegou, pisou fundo no acelerador e correu 50 quilômetros até o centro de saúde de Tessary. Infelizmente, já era tarde demais quando eles chegaram ao hospital. A equipe fez o que pôde, mas 1 hora após o ataque, ela se foi. Matias estava arrasado, repetindo inúmeras vezes aquele pesadelo na cabeça. Quando Cláudia chegou ao centro médico, estava em péssimo estado, marca de garras, mordidas e arranhões por todo o corpo. Mas calma, que as coisas ainda podem piorar. Ninguém percebeu de início, mas foi como um soco no estômago. Só durante a autópsia, descobriram que Cláudia não morreu devido aos ferimentos do ataque. Ela simplesmente foi atingida por uma bala. Sim, Matias atirou acidentalmente nela. Uma investigação foi iniciada e descobriu-se que 2 tiros atingiram o urso, e um deles atingiu uma árvore que ricocheteou e acertou Cláudia. A revelação foi profundamente traumática. Uma ferida que sempre causaria dor no coração de Matias. No entanto, ele evitou colocar a culpa exclusivamente em seus ombros pela perda devastadora de sua amada esposa. Na visão dele, se não tivesse agido com coragem, Cláudia teria tido pouca chance de sobreviver àquele terrível ataque de urso.
A necrópsia do urso macho, por outro lado, revelou que ele estava magro e estava faminto, pesando apenas 170 quilos. O osso tinha uma estrutura imponente, mas estava significativamente abaixo do peso para o seu tamanho, e em uma má condição física, e aos 25 anos, provavelmente considerava Cláudia uma fonte acessível de sustento. Matias e Cláudia tinham uma compreensão profunda dos perigos de viver na remota natureza selvagem de Yukon. Apesar de aderirem meticulosamente às práticas de evitar ursos em sua propriedade, Cláudia foi vítima de um ataque de um urso altamente incomum. A comunidade de Teslin ficou dilacerada pelo medo do incidente incomum, considerando a necessidade de educar as crianças sobre a prevenção de encontros com ursos nas escolas locais. Matias ficou profundamente abalado pelos eventos e frequentemente encontra consolo nas memórias compartilhadas com Cláudia. Sua alma gêmea faz muita falta, e encarar o futuro sem ela é uma realidade sombria. O processo de luto inclui uma reunião da família de Cláudia na Suíça e na comunidade de Yukon para celebrar a vida dela. E em um momento de coragem e desespero, Matias se viu diante da revelação chocante de que a ameaça que assombrava a Cláudia não era apenas a selvageria do urso, mas também a sombra de uma bala perdida. Uma reviravolta trágica que se enraiza na complexidade da vida da natureza indomada de Yukon, onde cada passo pode levar a destinos completamente desconhecidos.